Olá, aqui quem fala é o Lucas Marques e esse vídeo é um assunto que eu já venho pesquisando há muito tempo. Se você tem medo de ser reprovado no vestibular ou tem medo de alcançar qualquer coisa que você sonhe em sua vida, ou melhor, de não alcançar qualquer coisa que você sonhe em sua vida, esse vídeo é para você que eu vou estar falando aqui nesse vídeo. Esse assunto dessa questão de ter medo de alguma coisa é uma coisa que eu já venho pesquisando há muito tempo. Então, o conteúdo desse vídeo não é uma coisa que eu simplesmente decidi pesquisar e vim aqui gravar para vocês. É uma coisa que há alguns meses já eu venho pesquisando mais no intuito pessoal e eu decidi trazer esse conteúdo aqui para você, para poder te ajudar a eliminar medos que você tenha para alcançar qualquer coisa na sua vida. Então, o que eu vi aqui que mais trouxe resultado, que mais modifica a vida de uma pessoa, foi uma coisa que é chamada de logoterapia, que foi criada pelo Viktor Frankl. O Viktor Frankl foi um sobrevivente aí na Segunda Guerra Mundial. Ele chegou a passar por 5 campos de concentração durante a Segunda Guerra. E nesses campos de concentração, ele acabou desenvolvendo uma teoria sobre o comportamento do ser humano. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês aqui na tela é um programa chamado Kugel para fazer mapas mentais. É um programa muito bacana para fazer anotações, te ajuda a gravar muito bem. E o que ele percebeu, o Viktor Frankl, quando ele chegava em um campo de concentração, é que o ser humano ele tinha uma etapa que ele passava inicialmente, que era a etapa de conscientização. Então você chegava num lugar e aos poucos você ia caindo na realidade, ia percebendo a situação que você se encontrava, era uma coisa meio que inimaginável. E aí existiam 2 caminhos que pessoas distintas seguiam. Existiam aquelas pessoas que começavam a achar que a vida era uma coisa banal, uma coisa sem sentido, a pessoa se parecia com o coletivo, a pessoa perdia sua individualidade, começava a ter uma descrença em relação à vida e a pessoa realmente tinha uma morte interior, a pessoa desistia de viver. E existem alguns estudos que é o que o Viktor Frankl foca muito, que na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, em algumas datas específicas existia um pico gigantesco de morte. Então, por exemplo, a cada dia morriam 10 mil pessoas e chegava em uma data e morria 1 milhão. E normalmente essas datas eram sempre uma data especial. Por exemplo, acontecia isso muito perto do Natal. E segundo o Viktor Frankl, o que acontecia é que quando chegava nessa época, no Natal, as pessoas esperavam que alguma coisa iria acontecer e elas sairiam daquela situação. Então, no Natal os americanos vão vir salvar a gente. E nada acontecia. E quando nada acontecia, a pessoa perdia o sentido de viver. E no dia seguinte, quando a coisa não acontecia, existia um pico gigantesco de morte. Então não era porque tinha fome, era porque realmente as pessoas perdiam o sentido na vida. Pode parecer uma coisa estranha você morrer porque você não tem sentido na vida, mas era o que acontecia nos campos de concentração. A pessoa já estava fraca, em decorrência dessa falta de esperança, a pessoa acabava desistindo de viver. E já já você vai entender como isso se aplica, como você pode usar esse entendimento sobre o ser humano para perder o seu medo em relação ao vestibular. E como eu falei, não só em vestibular, porque nós seres humanos somos movidos em relação ao medo por muitas coisas que a gente fazia. E a teoria do Viktor Frankl é baseada no seguinte: as pessoas que não eram movidas por essa questão de falta de sentido eram movidas por esperança. Então era aquela pessoa que quando chegava no campo de concentração tinha o seguinte pensamento: eu tenho que voltar para minha família, eu quando sair daqui eu vou mostrar para as pessoas que é possível superar esse sofrimento, eu vou escrever um livro, eu vou mudar o mundo, as coisas não vão ser mais desse jeito. A pessoa via um sentido maior, ela atribuía um sentido para o sofrimento que ela estava passando. E esse tipo de pessoa eram as pessoas que mais sobreviviam no campo de concentração. E eu pessoalmente, fazendo algumas reflexões, e também segundo a obra aí da logoterapia, existe uma coisa que é chamada você ser movido por medo ou ser movido por esperança. Ser movido por medo é, por exemplo, aquela criança que ela estuda porque o pai obriga ela a estudar. E ela sabe que se ela não estudar, ela vai ter um castigo.
ser movido por esperança é aquela criança que ela estuda porque ela sabe que aquilo vai dar um futuro melhor para ela, porque ela vê sentido naquilo que ela está fazendo. Ela não simplesmente está estudando porque ela vai ter um castigo caso ela não faça. E segundo Viktor Frankl, eu concordo muito com isso. Quando a gente é movido por medo, a gente tende a dar o mínimo possível. E quando a gente é movido por esperança, exatamente o contrário. A gente tende a dar o máximo possível. Então, por exemplo, eu posso dar exemplo de pessoas que trabalham porque tem medo de, por exemplo, perder o emprego. Que são pessoas aí que são infelizes no trabalho, são pessoas que não mudam a vida de ninguém, são pessoas que no trabalho dão o mínimo possível. E tem aquelas pessoas que querem mudar o mundo, que veem um sentido nisso que estão fazendo, que vão com prazer, que são aquelas pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Então, como você pode aplicar, porque acabo de falar isso tudo, talvez você tenha achado uma coisa incrível. E quando eu falo isso para as pessoas, elas realmente acreditam nisso que eu estou falando. É uma coisa que parece fazer sentido. Mas como que você pega isso, essa coisa aí de medo versus esperança, e transforma em uma coisa que vai mudar a sua vida? E eu, pessoalmente, foi uma coisa que eu descobri aí ao longo do tempo, é que você tem que botar as coisas no papel. Você tem que planejar, mas você principalmente tem que agir. Não adianta simplesmente você ouvir me falando isso daqui e não fazer nada. E o que eu vou te trazer aqui agora, para que você possa perder o medo em relação a qualquer coisa que você esteja fazendo, e eu imagino que agora seja em relação ao vestibular, é um exercício. Para isso, eu peço aí que você pegue um papel, se não estiver perto de você, dê uma pausa aí no vídeo, e se você já tiver pego esse papel, o que você precisa fazer é escrever de um lado as coisas que você quer alcançar. Então, vamos supor, passar no vestibular, alcançar riqueza, independentemente do que for. Seja um objetivo pessoal, um objetivo profissional, escreve no papel o que você quer alcançar. Agora, esse exercício chama-se Defina o Seu Medo. E o que eu acredito é que definir o seu medo é escrever no papel o que é a pior coisa que pode acontecer dentro desse objetivo. Então, por exemplo, para você entender melhor, para ficar mais claro, você quer passar no vestibular e você tem medo. Qual que é a pior coisa? O que está movendo esse seu medo? O que está movendo esse seu medo, eu imagino, seja a questão de não passar no vestibular. Então, o que você tem que fazer para qualquer objetivo que você tem é definir inicialmente o pior cenário. Se você quer alguma coisa, qual que é o pior cenário se você for buscar aquilo? Então, você quer passar no vestibular, qual que é o pior cenário que pode acontecer se você não der certo? Por exemplo, você ser reprovado no vestibular, ser reprovado 2, 3 vezes. E do outro lado, então o ideal é você escrever isso lado a lado, você vai definir qual é a melhor situação que pode acontecer caso você atinja esse objetivo. Então, você passando no vestibular, você vai definir, por exemplo, na verdade, você tentando vestibular seria ser aprovado no vestibular, é a melhor situação, ou então ser aprovado na primeira colocação. E você pode definir também o que você vai se sentir quando você alcançar esse objetivo. Então, extrema felicidade, realização pessoal, satisfação da sua família em relação a você. Então, quando você escreve isso lado a lado, você vai perceber que a sua esperança, que o que você tem de melhor é muito maior. E sempre quando eu fiz esse exercício, você percebe isso claramente. A sua esperança é muito maior do que o seu medo. E quando você define a sua pior situação, você percebe que você continua vivendo independentemente de estar no pior cenário. Então, vamos supor que você está com medo de tentar o vestibular e não passar no vestibular. E você vai perceber que a sua pior situação é não passar no vestibular. E você pode tentar ano que vem. Isso não vai te matar. Você vai continuar vivendo independentemente disso. Seu conhecimento vai ser muito maior. As suas chances em relação à vida, se dedicando um ano a mais no vestibular, certamente vão aumentar em relação ao fato de você desistir disso. E colocando no papel, você percebe isso muito mais claramente. Então, o foco desse exercício é exatamente isso. Definindo o seu pior cenário e a sua maior esperança, você vai perceber que fica muito mais fácil enfrentar os seus medos. Então é isso, dê aí um sentido para esse sofrimento, se é que é assim que você percebe o estudo para o vestibular, porque assim você vai alcançar os seus objetivos mais lá na frente. Então é isso,
esse é o foco do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe aí abaixo o seu comentário. Clique aí também, aí pode deixar seu comentário, eu respondo todos os comentários. E qualquer dúvida, você também pode entrar em contato comigo aí nos comentários, que eu tô agora mais próximo aí do Enem, tentando responder todos os comentários. Se você gostou do vídeo, também clique aí em curtir, se inscreve no canal e muito obrigado, e também acompanhe os outros vídeos.